Meus irmãos, tome sua lição, tome sua revista em mãos, lição número 6, com data de 12 de maio de 2024. Estamos dando continuidade às nossas lições bíblicas em classe de adultos, tratando nesse segundo trimestre a carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar aos céus. Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, lição número 6, as nossas armas espirituais. Na lição anterior, estudando sobre os inimigos do cristão, a lição número 5, nós estudamos ali a respeito de 3 opositores, que se mostram ali como obstáculo nessa jornada para o céu. E ali então vimos sobre o diabo, vimos sobre a carne e vimos sobre o mundo. Nesta lição de hoje, nós estudaremos e veremos aqui 3 armas, irmãos? Isto é, recursos espirituais em que todo crente ele precisa lançar mão diante dos obstáculos da jornada, que é a palavra de Deus, que é a oração e o jejum. Então, desde o início do nosso andar com Cristo, nós vamos ver que nós estamos diante aí de uma batalha espiritual. A Bíblia vai ser bem clara sobre isso, E essa batalha só terá fim quando, na ocasião do arrebatamento da igreja do Senhor Jesus para o céu. Sejam bem-vindos à nossa 6ª aula, da Escola Bíblica Dominical, e que nós tenhamos hoje uma aula abençoadora, meus irmãos. No texto áureo da nossa lição, o comentarista ele põe assim para nós: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruição das fortalezas. Então aqui, irmãos, nós vamos ver já esta realidade presente. Travamos aí uma grande batalha espiritual, E essa batalha, ela não é contra pessoas, a Bíblia deixa isso claro para nós, mas contra principados. A Bíblia vai citar que é contra potestades, A Bíblia vai nos dizer que é contra essas potestades espirituais. Então, nossas armas, elas não têm como, ou elas não podem ser humanas, ou ser carnais. Por quê? Porque ela não vai ter eficácia nenhuma se é uma guerra espiritual, Então, na batalha espiritual, nós usamos ou lutamos com armas espirituais. É por isso que nesta lição nós estudaremos aqui sobre a realidade dessa batalha espiritual, e também nós mostraremos aqui 3 armas, espirituais que o crente em Jesus ele tem à sua disposição para vencer as suas lutas, para entrar nesta guerra espiritual e fazer uso delas, que é o uso da palavra de Deus, do jejum e também da oração. A verdade prática vai dizer assim para nós: diante da batalha espiritual, temos poderosas armas espirituais à nossa disposição. Então aí está elas aí: a palavra de Deus, a oração e o jejum. Quando nós vamos, irmãos, à luz do texto lá de Efésios, no capítulo 6, do versos 10 ao 18, nós vamos ver que ali o apóstolo Paulo ele vai tratar sobre essa batalha espiritual. E ele, falando sobre esse assunto na sua carta aos Efésios, ele vai dizer que essa batalha espiritual, ela tem início, ou ela é dada desde o momento em que nós começamos esta jornada, quando nós fomos alcançados pelo Senhor e Salvador Jesus Cristo, ou seja, na iniciação no cristianismo, na iniciação da nossa jornada de fé com Cristo Jesus. Já falamos que ela não é uma batalha travada entre Deus e Satanás,
falamos na lição passada sobre isso. Por quê? Porque Deus, Ele é o Criador. Satanás não é páreo para Deus. Deus, Ele é soberano. Nós vimos ali na lição número 5, tratando sobre os inimigos do cristão, quando falávamos ali de Satanás, né? Satanás, ele é uma criatura, irmãos. Existe a realidade de Satanás, né? E ele é uma criatura. Mas essa guerra, essa batalha espiritual, ela tem um trabalho ali que é também por trás de Satanás, né, com todos os seus esforços para tentar destruir essa boa obra que Cristo começou em nós, começou em nossas vidas. Então nós falamos que nesta vida nós temos 3 opositores na lição número 5. Nós vimos ali que 2 são do lado de fora, ou seja, do lado externo, né? E um interno, um é dentro de nós, está em nós, e é a natureza carnal, humana, a natureza pecaminosa. Então o inimigo, ele se vale das nossas fragilidades, né? Ele se vale dessas fragilidades humanas para que ele use como um instrumento, né? Até mesmo aí de fora, esses instrumentos externos que é o mundo, para atingir a nossa fé, ou seja, atingir a fé do cristão. Então é uma luta contínua, é uma batalha que nós travamos, tá, irmãos? E nessa verdade prática aqui, o comentarista, o pastor Osiel Gomes, nós vamos ver que ele vai dar ênfase que o cristão, ele pode estar o quê? Tranquilo. Que o cristão, ele pode estar sossegado. Por causa do quê? Porque a Bíblia Sagrada, ele está dizendo para nós, vai disponibilizar 3 armas para o cristão. Então o cristão não está nesta guerra à mercê. O cristão, ele tem 3 armas ao seu favor que ele pode fazer uso para vencer a Satanás, né? Para vencer o mundo, para vencer também essa natureza pecaminosa, ter domínio sobre ela, subjugar a sua carne, subjugar o seu corpo, tá, irmãos? Então, a primeira que nós vemos aqui que ele coloca para nós é a palavra de Deus. A segunda é a oração. E em terceiro lugar, o comentarista põe aqui para nós que é o jejum. Quando nós vamos lá em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4, nós vamos ver que Paulo ele diz que as armas da nossa milícia, elas não são carnais, mas ele vai dizer ali que elas são sim poderosas em Deus para destruir fortalezas. Ao falar, irmãos, nesta manhã sobre estas armas, né? Estas armas, elas estão aqui sendo usadas numa linguagem metafórica, né? O crente não anda armado por aí. Estamos falando de uma linguagem metafórica. Para o quê? Para nós darmos ênfase a esses recursos espirituais que nós vamos ver que estão à disposição do cristão, para que ele possa viver uma vida de batalha, né, contra o inimigo das nossas almas e ele sair de uma forma aí vitoriosa. O Senhor Jesus, ele nos declara que através dessas armas espirituais nós podemos sair vitoriosos. Então, nesta batalha espiritual, irmãos, é importante nós entendermos que o inimigo, ele procura desfazer o plano salvador que Deus operou em nossas vidas. E para você vencer, para nós vencermos, nós estamos vendo que a Bíblia está dizendo que basta simplesmente nós fazer uso, ou seja, se apropriar dessas armas mencionadas aqui, que é a palavra de Deus, que é a oração, que é o jejum. Então, nós não precisamos de técnicas, né? Nós não precisamos de superstições. Não, irmãos, nós precisamos fazer uso das armas que o Senhor nos dá. Nós não precisamos de apetrechos, né? Nós não precisamos seguir crenças que nós vemos por aí.
superstições. Não, irmãos, nós precisamos acreditar. Basta crer no que a Bíblia diz para nós. Ouvir o que a palavra de Deus diz para nós. Permanecer na palavra. E assim nós vamos ver que nós temos as armas necessárias para vencer o nosso grande opositor, que a Bíblia chama da antiga serpente, Satanás. Vamos lá, meus irmãos, a leitura bíblica em classe está em Lucas, capítulo 4, versículos do 1 ao 4 e depois do 16 ao 20. Vamos fazer uma leitura responsiva da palavra de Deus. Lembrando que nós já estamos dentro da lição, meus irmãos. Vamos lá. Lucas capítulo 4, versículo 1 diz assim: E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltando do Jordão, e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminados eles teve fome. E disse-lhe o diabo: Se tu és o Filho de Deus, diz a esta pedra que se transforma em pão. E Jesus lhe respondeu, dizendo: Escrito está, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Versículo 16 ao 20. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro da profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a apregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E, cerrando o livro e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Amém, meus irmãos? Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, nós temos 3 objetivos nesta lição. O primeiro é enfatizar o sentido que as armas do crente recebem nas Escrituras. O segundo é esclarecer a respeito das 3 principais armas espirituais do crente. O terceiro é mostrar Jesus Cristo como o nosso maior modelo de quem usou as armas espirituais. Vamos lá. No primeiro tópico aí, irmãos, nós temos então as armas do crente. Nós temos aí 3 subtópicos. O primeiro falando as armas, o segundo as estratégias do inimigo e o terceiro o chefe de toda a força do mal. A primeira coisa, irmãos, que nós podemos dizer nesta manhã é que na nossa caminhada para os céus, nós não podemos baixar a guarda. Nós não podemos baixar a guarda. Não podemos viver em descuido, de vigilância. Por quê? Porque o maligno, irmãos, o diabo, ele não dorme. Nós temos a própria palavra de Deus, lá em Mateus capítulo 13, versículo 28, que por cochilar, vai dizer ali que o inimigo, ele semeou joio no meio do trigo. Nós precisamos estar em alerta 24 horas do nosso dia, sempre procurando meditar na palavra de Deus, sempre procurando estar orando, sempre procurando ter a disciplina da prática do jejum. Essas armas que foram disponibilizadas para nós, para que não venhamos dar brecha, para que não venhamos dar oportunidades para esse inimigo de nossas almas, para que ele venha fazer algum estrago em nossas vidas. Nós vamos ver que a primeira coisa que nós devemos levar em consideração é que o inimigo ele não brinca nessa batalha. O diabo não brinca. Ele quer atrapalhar a sua caminhada. Ele quer atrapalhar a minha caminhada, essa jornada que nos leva para o céu. É por isso que o apóstolo Paulo, ele disse em 2 Coríntios, e quando nós lemos lá, 2 Coríntios no capítulo 2, versículo 11, o
Paulo vai dizer assim: e não ignoreis os seus ardis. Quando nós vamos ver essa palavra ali no original, no grego, ela fala de percepção mental, ela fala de pensamento, ela fala de propósito vil. Quando Paulo vai dizer ali para nós, não ignoreis os seus ardis, Paulo está deixando claro ali, irmãos, que o inimigo, ele tem um plano arquitetado. Ele é o nosso arqui-inimigo. Ele tem um plano arquitetado mentalmente, diabolicamente, para atacar as nossas vidas, para atacar a sua vida, para atacar a minha vida, atacar as nossas vidas. Então, o propósito para com o crente nunca é bom. O propósito de Satanás, irmãos, para as nossas vidas, sempre é vil, é perverso. O propósito de Satanás para a vida do crente, ele é cruel, irmão Everaldo. Ele é maléfico. É por isso que Paulo diz para nós não dormirmos. Paulo está advertindo a nós para nós vigiarmos. É o que nós vamos ver Paulo falando, irmãos. Sempre estarmos acordados. Por quê? Porque esse inimigo, ele é vil. Esse inimigo, ele é perverso. Ele está sempre procurando brechas na vida do crente para que ele possa atacar a sua vida, irmãos. Quando nós vamos lá em Pedro, 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, Pedro, servo de Deus, já vai nos dar essa advertência. Pedro vai dizer que ele anda ao nosso derredor procurando a quem possa tragar, ou seja, rugindo ainda como um leão. Então você vai ver que esse texto diz que ele tem uma aparência de leão, mas ele não é o leão da tribo de Judá. Mas o cristão, ele não pode cochilar. O cristão, ele não pode vacilar na sua caminhada cristã. É preciso, irmãos, nós procurarmos ter uma vida disciplinada. E está aí um grande problema que nós temos, em ter uma vida disciplinada. Precisamos ter um estilo de vida, ter por costume, o bom costume, ter por bom costume, ter uma vida disciplinada, procurar ter uma vida de santidade, procurar ter uma vida de vigilância, para que se o inimigo, ele não encontre, ou seja, acesso em nossas vidas. Quando nós vamos ver em Efésios capítulo 6, versículo 16, Paulo, ele vai reforçar, irmãos, ali, a ideia. Ele diz que nós temos que ter cuidado contra os dardos do maligno, contra os dardos do inimigo. Lá em Efésios capítulo 6, versículo 16, diz assim o texto, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Quando nós vamos ver essa palavra aqui, dardos, no original, irmãos, no grego, como ela está aparecendo, ela fala de mísseis ou de flechas, setas do maligno que são lançadas dioturnamente contra nós, contra os crentes, lançadas contra os servos de Deus, contra a minha vida e contra a sua vida. Então nós vamos ver, irmãos, que o diabo, ele não brinca no seu trabalho. O diabo, ele não brinca de atacar as nossas vidas. Nós vamos ver que o texto deixa claro que as flechas, os mísseis, ou seja, falando aqui das suas táticas, das suas estratégias, ele não mede esforços para atacar a nossa vida. O diabo não brinca, irmãos. Ele sempre está procurando uma brecha nas nossas vidas. É por isso que a Bíblia vai nos advertir, para que o crente, o cristão, ele procure viver uma vida em constante comunhão com Deus. A Bíblia sempre vai nos advertir a isso, a termos uma vida com intimidade com Deus. E mais, de se valer desses recursos espirituais que estão à disposição de todo crente. Que é o que? A palavra, a oração e uma vida de jejum. Nós vamos ver que a palavra do Senhor diz que contra essas três armas, irmãos, que nos é disponibilizada, o inimigo, Satanás, ele não vai ter
força para agir contra a sua vida, contra a minha vida, contra as nossas vidas. Ele não vai ter força, porque você está equipado, você está aparado com essas ferramentas, essas armas espirituais que são disponibilizadas para as nossas vidas. Olha a importância, irmãos, que é o que hoje muitas pessoas dão pouco valor. Essas armas, as pessoas hoje dão pouco valor. Basta nós olharmos para as nossas EBDs. Em questão da palavra, basta nós olharmos para os nossos cultos de ensino. Em questão da palavra, basta nós olharmos o interesse das pessoas em se aprofundar no conhecimento da palavra de Deus, no estudo aprofundado da palavra de Deus. Basta nós olharmos, irmãos, a oração. Olha nossos cultos. As pessoas hoje não chegam antes mais para orar. As pessoas evitam uma vida de oração. Já comentamos aqui que algumas pessoas não têm nem o costume de orar pela comida. Simples, básico. Olha o jejum. Esta ferramenta também disponibilizada. Jejum, alguns perguntam, o que é jejum no século XXI? Pessoas que não têm mais noção do que é também o jejum. Não procura ter uma vida que se consagre ao Senhor, né? Então, irmãos, essas são realidades. E talvez você que está me ouvindo agora, seja através das redes sociais, seja nós que estamos aqui, talvez você esteja enfrentando uma batalha espiritual. Ataques do maligno nesta manhã. Mas você pode agora pegar o escudo da fé, como está lá em Efésios capítulo 6, versículo 16. E o inimigo não vai conseguir vencer a sua vida. O inimigo, irmãos, não vai conseguir vencer as nossas vidas. Não vai, não vai. Ele não vai conseguir derrotar o bom trabalho que Cristo começou nas nossas vidas. Na minha vida, na sua vida. É por isso que nós não podemos brincar, irmãos. É por isso que nós precisamos nos valer desses recursos espirituais e dessas disciplinas espirituais. É de suma importância para todo cristão. Não podemos, irmãos, achar que isso não tem valor algum. Não podemos achar isso. Temos que estar apostos, nos valendo dessas armas espirituais e dessas disciplinas que o Senhor nos dá. Firmes, constantes. Quando nós lemos lá, Efésios capítulo 6, versículo 10, a Bíblia vai dizer ali, ó, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Ou seja, vai nos mostrar ali a importância do cristão procurar viver a preciosa palavra de Deus. Pode falar, irmã Lília. Se você falando aí, a gente olha hoje para os cultos, para as igrejas, né? E fala assim, gente, eu sempre aprendi que a gente deve viver cada dia como se Jesus fosse voltar agora. Olha aí. E os crentes, presbítero Rosa, estão vivendo uma vida como se, não, então eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou ainda trabalhar para o meu filho fazer a faculdade, eu vou, como se Cristo não tivesse a porta. E eu acho que agora, esses últimos dias, são os dias que Ele está mais nos mostrando, através de sinais, que a qualquer momento haverá um retorno. Mas a qualquer momento, não vai dar tempo. Então, quer dizer, se eu não estiver preparada, se eu não estiver alicerçada, se eu não estiver orando, jejuando, buscando, tentando, pelo menos, me prevenir para essa chegada, eu vou ficar. O problema hoje, irmãos, que a Malícia está querendo dizer, é a negligência com a sua vida espiritual. Né? O problema é a negligência com a sua vida espiritual. Porque enquanto Jesus está para voltar, e essa volta ela é iminente, isso tem que estar na cabeça de todo crente, é iminente, você tem que ter esse pensamento, que a volta de Jesus é iminente, pode ser a qualquer momento, pode ser agora, pode ser daqui 10 minutos, quando acabar esse EBD, né? O que ela está querendo dizer é que hoje as pessoas estão não cuidando mais da sua vida espiritual. Porque o viver, irmãos, nós não podemos cruzar os braços e parar de viver. Você vai continuar trabalhando, você vai continuar estudando, você vai continuar cuidando do seu lar e da sua família. O problema é a indisciplina. O problema é as pessoas negligenciar a vida espiritual, que também é de suma importância. Nós vamos ver que nós não podemos cruzar os braços.
Paulo vai falar aos crentes de Tessalônica, que alguns não queriam nem mais trabalhar mais, que estavam esperando a volta de Jesus. Não. O texto não está dizendo que você é para parar a sua vida. Você continua a viver a sua vida, mas não se esquece da sua vida com Deus. O problema hoje é que as pessoas elas estão priorizando as suas vidas materiais e estão deixando a vida espiritual de lado. Elas estão negligenciando a sua vida com Deus. Essas disciplinas e armas que nós estamos tratando nesta manhã, tem pessoas, irmãos, que estão negligenciando elas. Então são pessoas que não têm intimidade com a palavra de Deus. Eu já falei aqui, irmãos, basta você pegar um culto, basta nós pegarmos um culto, né, e falarmos assim, irmãos, será que cada irmão aqui consegue citar 10 versículos bíblicos? Não, irmãos. A maioria não vai conseguir. Por quê? Porque não tem intimidade com a palavra de Deus. Não tem o costume de ler a palavra de Deus. Né? Então, irmãos, nós vamos ver que hoje em dia as pessoas estão desprezando as disciplinas espirituais. Nós já falamos aqui em questão da oração. Né? Tínhamos mais oração. Por que hoje tem pouco poder? Já diz um pregador aí, quanto mais oração, mais poder. Mas o povo não ora. Vida de jejum. As pessoas não têm jejum no seu calendário, irmã Lília. E não sabem, irmãos, a força dessa ferramenta espiritual na vida do crente. Ela é tão forte que para o obreiro, ela é necessária. Porque Jesus vai dizer em certo momento, quando vem um homem e diz aos discípulos, olha, minha filha está com o espírito imundo, ora por ela aqui. Jesus está no monte orando. E os discípulos estão lá embaixo. Aí Jesus termina a oração, Jesus desce. Quando Jesus desce, o homem chega, ó, estou aqui, né, contextualizando para nós. Já estou aqui há 3 horas, porque Jesus tinha o costume de orar. Já estou aqui há 2, 3 horas, os seus discípulos estão aqui e o demônio não sai. Jesus repreende o espírito maligno, expulsa o espírito maligno, e ele vai dizer, por que não foi expulso? Por quê? Falta de oração e jejum. Então, irmãos, você vai entender que há uma hierarquia. Não só do lado da parte de Deus. Anjos, querubins, serafins, e aí vai. Mas tem uma hierarquia também do lado do diabo. Nós temos demônios presos, a Bíblia vai dizer, mas nós temos muitos demônios soltos. E Satanás como chefe desses demônios. E lá também tem uma certa hierarquia. Tem demônios mais fortes que demônios. Tem legiões. Então é necessário, irmãos, essas disciplinas. Ou seja, o que nós estamos aqui dando ênfase é que essas armas espirituais estão à disposição, mas as pessoas não querem fazer uso delas. Essas pessoas negligenciam essas armas espirituais. Só que o problema é, elas estão fadadas a perder essa batalha espiritual. É por isso que muitas pessoas não conseguem vencer o pecado. É por isso que muitas pessoas saem das igrejas, apostam, voltam-se as costas para Deus. Por quê? Porque elas negligenciam essas disciplinas espirituais tão importantes para a sua vida espiritual. Presbítero Robson, foi que uma vez você pregou aqui. Por que elas perdem essa batalha? Porque não tem constância. Pensa que, eu vou vencer logo ali na esquina. Não, e a caminhada com Deus, meu Deus, é a cada dia. É diário, irmão. É diário. Como fala que te mata um leão por dia, é verdadeiramente um leão por dia. Que você dobra o joelho, você fala com Deus. E assim você levanta, já tem outra guerra espiritual, já tem... E esse negócio de jejum, isso aí é uma coisa que o crente deveria ter o hábito. Porque toda vez que você faz isso, o Senhor, Ele abre a sua visão espiritual. A pessoa pensa que é um poder que vem. Não, é uma coisa espiritual. Quando você olha para uma situação, parece que você já vê a causa dela. Parece que você vê até o que está influenciando, o tipo para você saber lidar com a situação. Isso são armas espirituais dadas com a sua
com o seu jejum, com a sua oração, com a sua perseverança, que nem os obreiros, para estar orando, expulsando. Porque muitas das vezes, irmãos, eu vejo, sempre vem na igreja aquele que está para lá, para cá. Aí quando se sente atormentado, as coisas, a mãe, a tia, o pai, traz para a igreja. 20 horas, sai, a casa fica limpa, presbítero Rosa, a casa está limpa, limpíssima. Jesus entrou e fez a limpa. Sai para fora, aonde vai? Vai pro bar, vai pra boate, vai beber. Aí a casa, ele vem e dá uma olhadinha. A casa tá vazia, ele vai lá, chama o resto e... Aí, muitas das vezes, olha só, já escutei falar isso. Nossa, depois que eu levei na igreja, ele piorou. Piorou porque Deus limpou a casa. O infeliz, né? Não continuou, não perseverou com Cristo. Saiu, o que aconteceu? O inimigo das nossas almas entrou, viu a casa limpa, trouxe mais um monte. Realmente o estágio fica pior. Isso também já é uma arma maligna para aqueles que estão vendo, falar, tá vendo? Não tem, ó, foi para a igreja, ih, lá não tem nada não. Lá não tem, entendeu? Tudo é espiritual, o que nós estamos aprendendo hoje é arma espiritual. Ou nós abramos nossos olhos, aqueles que veem, realmente vai sair, casa vazia, volta um monte, a situação é pior. E querendo ou não, os que estão de fora, que não entendem o que é espiritual, presbítero Robson, vira chacota da igreja. Porque o pastor, porque o irmão, a vida dele não está no altar, não está no sei o quê, não está... Você está entendendo? Olha o perigo de se brincar também com as coisas espirituais de Deus. Isso é uma realidade, irmãos, porque nós vamos ver que algumas pessoas, elas realmente voltam em seu estado pior. Pior, exato, eu já vi pior. Você vai ver, nossa, a pessoa... Vem pra igreja quando ficou a semana que voltou. Piorou. Você vê fazendo coisas até pior do que antes de ser convertido. Foi na igreja buscar coisa. Já ouvi ter isso. Foi na igreja buscar. Olha aí. Nunca ouvi. Tô falando? Ou seja, a pessoa só quer a bênção de Deus, né? Só quer o lado bom de Deus. Mas aquilo que é lhe necessário, que é o renunciar, que é o tomar a sua cruz, as pessoas não querem. Irmãos? E é renúncia, irmãos. Renúncia. Jejum é renúncia. Oração é renúncia. Né? Meditação na palavra é renúncia. Você está dedicando o seu tempo a Deus. Dedicando o seu tempo a Deus. Se você não está dedicando a Deus, você está dedicando a qualquer outra coisa. Né? Vamos lá. Então o primeiro subtópico trata aí das armas. De modo geral, podemos classificar as armas como instrumentos de ataque e de defesa, vai dizer o comentarista aí. Então, irmãos, esse primeiro ponto aqui que nós estamos abordando, fazendo menção, né, sobre as nossas armas, uma ênfase sobre as armas do crente, nós vamos ver aqui, é muito interessante notar que quando nós voltamos para a página lá do Velho Testamento, né, nós vamos ver de modo ali antigo, né, arcaico, vamos dizer assim, modo antigo, ultrapassado, se fazia uso naquele momento de certas armas que na atualidade não teria tanto poder. Então nós vamos ver ali na Bíblia que as guerras eram ali travadas, né? Eram travadas ali com algumas armas, por exemplo, a espada, a vara, a funda, o arco, a flecha, a lança, o dardo. Eram armas ali no Velho Testamento que naquela época, ainda que elas fossem rústicas, né, elas eram simples, mas eram armas que nas mãos de homens que sabiam lutar, que sabiam empenhar, né, que sabiam usar, nós vamos ver que elas se tornavam ali armas poderosas. Por exemplo, olha Davi, uma funda, derrotou um gigante. Então, nas mãos de um homem habilidoso, elas eram armas poderosas. E aí nós vamos ter diversas passagens bíblicas no Antigo Testamento, fazendo, né, alusão ali a um tipo de arma, ou um armamento nessas épocas, né, do Antigo Testamento, que naquela época, nos tempos bíblicos, se faziam uso dessas armas aí, tá? As armas de defesa, nós vamos ver que elas envolviam em primeiro lugar ali o escudo, elas envolviam as armas de defesa ali o capacete, a couraça, a caneleira que era usada também nos soldados, eram as armas de defesa.
elas eram colocadas ali no corpo de um soldado, naquele que ia batalhar, e ele estava ali de certa forma protegido contra um ataque que viesse ao seu corpo. Nós vamos ver, citando novamente o gigante. Provavelmente a única área dele sem armadura, irmã Lília, era a testa. Provavelmente ele tinha um capacete, ele tinha uma couraça, ele tinha caneleiras, né? Ele tinha escudo, ele tinha dardo, lança, e provavelmente a única parte que estava sem alguma defesa era a sua testa, que foi aonde Davi usa a sua funda e acerta o gigante. Então, irmãos, nós vamos ver esses armamentos de defesa, e eles estavam protegidos, o seu corpo estava protegido contra algum ataque que viesse ocorrer. Quando nós falamos dessas armas que naquele tempo se fazia uso para as batalhas, lá no Antigo Testamento, é muito importante dizer aqui também que o povo de Deus, o povo de Israel, o escolhido de Deus, eles quando iam às batalhas naquela época, as guerras, as pelejas que havia, seja por tomar posse da terra de Canaã, seja por proteger depois as suas áreas demarcadas no território de Canaã, nós vamos ver, irmãos, que aquele povo de Deus, aquele povo do Senhor, quando saía às batalhas, ainda que eles viessem fazer uso dessas ferramentas, desses armamentos rústicos, arcaicos, mas que nas mãos ali de bons soldados era uma arma poderosa, eles mesmo assim sabiam que a vitória, independente do que eles tinham na mão, vinham da parte de Deus. Eles tinham uma dependência de Deus. Mesmo ele fazendo uso daquelas ferramentas, eles sabiam que a vitória era dada por Deus. Então, quando nós vemos ali a passagem bíblica, novamente citando aqui Davi, quando nós vamos ver que ele vai enfrentar Golias, lá em 1 Samuel 17:45, nós vamos ver ali que ele deixa bem claro para o gigante Golias, aquele filisteu, naquela época e naquele momento, que ele vai dizer, olha, você vem a mim, está lá em 1 Samuel 17:45, com espada, você vem a mim com lança, você vem a mim com escudo, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Senhor dos Exércitos, o exército de Israel, do Deus vivo, a quem tu, Golias, está afrontando. Então veja aqui, irmão, nessa passagem bíblica, né, como exemplo, que Davi ele parte para cima de Golias, nesta luta ferrenha, confiando não nas armas que ele está na sua mão, de qual ele empunhava, que era ali a sua funda, mas ele está confiando na autoridade do nome do Senhor. Nós também podemos citar aqui o povo de Deus, o povo de Israel, que ainda ali sendo como uma nação escolhida, quando eles partiam para uma batalha, eles ali, vai dizer o contexto bíblico, que eles estavam certos que a vitória ela vinha não pelo ar, não pela lança, não pela flecha, não vinha do que eles empunhavam nas suas mãos. Tá, mostra para mim, Pedro Robson, vamos ver. Lá em Salmos 20, versículo 7, vai dizer assim, ó: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, o nosso Deus. Então eles acreditavam, irmãos, que a vitória estava na autoridade do nome do Senhor. A vitória vinha de Deus, vinha do Senhor. Então nós também confiamos no Deus que deu vitória a Israel, no Deus que guiou o povo de Israel, no Deus que levantou soldados e guerreiros, e Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aleluia. Esse é o nosso Deus, irmãos, a qual nós servimos. Então não estamos tratando aqui de uma batalha agora, lá no Velho Testamento mais. Agora estamos tratando de uma batalha, não mais como os israelitas, que enfrentavam ali numa batalha corpo a corpo, homens com carne e sangue, por mais que tinha ali um cunho espiritual por trás também,
nessas batalhas, nessas pelejas, mas a nossa batalha, vai dizer no Novo Testamento, que agora ela não é contra a carne e o sangue. A Bíblia é muito clara em dizer sobre isso. Ela vai dizer que é contra os principados, ela vai dizer que é contra as potestades, contra os príncipes das trevas, irmãos. Então, as armas, elas precisam ser espirituais. É por isso que estamos tratando hoje aqui de 3 armas. Qual é? A palavra, a oração e o jejum. Por quê? Porque se não for por isso, nós não vamos conseguir vencer a Satanás. Se não for a arma espiritual, nós não vamos conseguir vencer a Satanás. Paulo vai dizer para nós, lá em Efésios capítulo 6, 10, que nós devemos ali nos revestir de toda a armadura de Deus. E ele vai dizer ali, e tomar posse da espada do Espírito, que é o quê? A palavra de Deus. Ele vai dizer para nós tomar posse do escudo da fé, que é para nós vencermos esse arqui-inimigo, que é para nós vencermos Satanás. Paulo vai nos dizer, em 2 Coríntios 10, 4, mais uma vez eu cito, que as armas da nossa batalha, que as armas da nossa guerra, elas não são carnais. E o versículo dizendo, termina, mas sim poderosas em Deus, para destruir as fortalezas, irmãos. Então nós podemos entender que nós teremos vitória. Satanás, ele não tem qualquer poder contra um cristão que vive a palavra. Aleluia. Contra um cristão que vive em oração. Contra um cristão que tem uma vida piedosa, uma vida de jejum, de intimidade com Deus. Aleluia. Ele não tem poder, irmãos. Ele até tenta, mas ele não consegue derrubar. Vamos lá? Segundo subtópico, vai falar sobre as estratégias do inimigo. Ó. Não podemos desprezar, diz o comentarista, o conhecimento a respeito da força do inimigo de nossas almas. Então, irmãos, o nosso inimigo Satanás, ele é perigoso. Ele é sagaz. É por isso que Paulo falou que não é bom ignorar os seus desígnios, os seus ardis, ou seja, o seu propósito. Ele tem um propósito vil. Ele tem um propósito vil, irmãos. Então, pelo entendimento do apóstolo Paulo, havia um propósito maligno ali para contaminar a fé dos irmãos, para desfazer essa boa obra na igreja. O inimigo trabalhava ferrenhamente para isso. Esse inimigo, nós vamos ver que ele não se vale de... ele vale-se de várias estratégias aí para causar desunião na igreja. Ele vale-se de várias estratégias, irmãos, para afastar o cristão da sua boa caminhada com Cristo. Ele usa estratégias, ele usa ferramentas para afastar o cristão da caminhada com Cristo. Ele vai usar tanto o lado externo, os nossos inimigos externos, que é o mundo, e ele usa também o interno, que é a natureza pecaminosa. Através do quê? Das tentações. Através dos 5 sentidos do homem. Ele usa para o homem pecar. Do tato, do paladar, do olfato, da visão. Aí entra o que João diz, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida. Então ele usa os sentidos do homem para fazer o homem pecar. Porque Tiago vai dizer que o pecado é gerado na mente. Ele é cobiçado, desejado. E depois, então, ele é praticado. Tá, irmãos? Então, a batalha espiritual ela é uma realidade. Todos os crentes, uma hora, em algum momento, eles irão se deparar com uma batalha espiritual. Não tem como fugir disso. Não tem como fugir disso. Nós fomos alistados como bons soldados de Cristo. Paulo vai dar o exemplo, muitas das vezes, de um atleta. De um atleta. Porque o crente, quando ele entra na caminhada com o Senhor Jesus Cristo, ele está em guerra, irmãos. E essa guerra só se findará no arrebatamento da igreja. Só no arrebatamento da igreja. O diabo não cansa, o diabo não dorme, e ele peleja dioturnamente contra as nossas vidas. Por isso é importante essas armas espirituais.
E não tem ninguém, irmãos, que seja imune a essa batalha espiritual. Porque nós vimos aqui na leitura bíblica em classe, em Lucas capítulo 4, que até mesmo Jesus, ele foi lá, até mesmo Jesus, irmã Emília, a Bíblia diz que era um homem perfeito, até Jesus foi submetido, irmãos, a uma batalha espiritual. Ele tenta Jesus por 3 vezes, mas Jesus vence ele com palavra, com oração e com jejum. As armas que é disponibilizada. Jesus fez uso dessas armas espirituais. Por quê? Porque ele estava no poder do Espírito. Ele caminhava no poder e na virtude do Espírito. E nós vamos ver que Jesus, ele venceu. Vamos lá. Presbítero Rocha, só Pode falar, irmã. Isso aí é muito grave, a gente nunca está livre. E muitas das vezes a gente vê o pastor, né? Ora por um, ora por outro, ora por outro. E às vezes a gente precisa também de oração. Por quê? Você está mexendo no vespeiro. Você acha que se você orar para Deus libertar de uma bebida, daquilo que está na mão do Satanás, ele vai ficar legal? Ele fala, ah, peraí, se foi... Por isso você tem que estar preparado. Então você foi mexer, você foi, né? Por isso que eu falo, isso aí é muito perigoso. A gente que está na frente, os pastores, os obreiros que estão na frente, tem que ter essa vida, porque vira e mexe, vem um, hora que minha filha está assim, hora meu marido está assim. E na verdade eles nem querem, você sabe, que não quer ser liberto, que é só o alívio imediato. Só bênção. Da situação, E o que acontece? Você mexe simbologicamente num vespeiro, porque você vai lá tirar das mãos de Satanás. Tirar das garras de Satanás. E aí ele se levanta contra a sua vida. Ele tenta se desestabilizar. O inimigo se volta furioso. Com certeza. Exatamente. É por isso, irmãos, que eu já disse aqui, irmãos. Os obreiros, os crentes em Jesus, eles têm uma luta muito grande, irmãos. Muito grande. É uma luta espiritual muito grande. É um peso muito grande. É uma dificuldade tremenda. É aquela luta interna a todo momento. Todo tempo. Ao seu redor, na sua casa, na sua família, no seu trabalho. O diabo tenta de tudo quanto é jeito para te desestabilizar, para te desanimar, uma opressão, para fazer você parar. O diabo luta, irmãos. Ele luta no seu relacionamento, ele luta com o convívio com seus filhos, com o convívio com o seu patrão, até mesmo no meio da igreja. Ele tenta de alguma forma te escandalizar. Ele tenta de alguma forma fazer com que você pare de buscar. Essa é a intenção do diabo. Ele quer que você não pratique essas disciplinas espirituais. Ele quer ver você desanimado, sem meditar. Ele quer ver você parado, sem orar. Você não ter uma vida de constância em jejum. Ele quer ver isso, irmão. Porque você fica fraco, você fica vulnerável e ele quer te derrubar. E muitas das vezes a gente se pergunta, nossa, mas eu estou fazendo a tua obra, eu estou orando, estou buscando, estou fazendo aquilo que o Espírito Santo está mandando fazer para a igreja e parece que o levante está cada vez... Sim. A batalha espiritual. Na verdade, nós temos refrigérios. Refrigérios passageiros. Mas a luta sempre vem, sempre vai vir. Do mesmo jeito que nós vemos o povo de Israel que tinha lutas, nós vamos ver que eles também tinham vitórias. Eu sempre digo aqui, nesse plano terreno nós teremos muitas lutas, mas também teremos momentos de vitória. Mas as lutas vai ser até o arrebatamento. Não adianta você achar que você vai agora, porque passou uma luta, vai cruzar os braços, está tudo certo, está tudo bem. Isso é uma ilusão do diabo, irmão. É ilusão de Satanás. Porque ele diz, a palavra do Senhor diz, que isso vai ser usado até pelo anticristo. 3 anos e meio de paz. Então, eu acho que está tudo em paz, está tudo bem, está tudo certo. Irmãos, então o diabo ele quer nos deixar acomodados. Esse é o perigo. Indisciplinados. Então é necessário nós termos um esforço maior, irmã Lília. Nossa, acordei desanimado para orar. Mas eu preciso orar. Eu tenho que orar. Nós temos essa luta, irmão. Parece que até o planeta está conspirando. Nós temos essa luta espiritual. Te dar um desgaste emocional. Você é cansado. Às vezes você está tão cansado, o seu corpo físico, irmãos, é aquele cansaço. Mas isso é levante de Satanás tentando te oprimir. É uma realidade isso, irmão. Às vezes, por exemplo, eu estou em casa assim, eu falo, eu preciso falar com Deus, eu não tenho força, começo a chorar. Eu falo, meu Deus, como assim? Mas aí que está, eu preciso falar com ele. Aí que está, irmã Lília, os 3 companheiros da sua jornada. E nessa hora o Espírito Santo te leva. Porque eu choro, eu falo, eu queria dobrar, eu não consigo. Sabe, acontece uma coisa, acontece outra, eu falo, não, eu preciso. É nessa hora, irmãos, que entra o Espírito Santo. Nem que for 1 minuto, A Bíblia diz lá que ele leva para o Senhor como gemidos inexprimíveis. Exatamente. Porque às vezes a opressão é tão grande, a luta é tão ferrenha,
O diabo tenta ali te sufocar. E eu percebo isso também quando eu vou trabalhar, às vezes a gente na correria de chegar, eu tenho que bater ponto, aquela loucura, eu sento e já começa ali, né, o meu serviço. Aí acontece alguma coisa, nossa, meu Deus do céu, mas já logo de cara, no início de turno, já essa perturbação. Aí eu, nossa, nem orei, porque eu tenho o hábito de chegar na minha mesinha ali e fazer uma oração, para Deus abençoar os meus colegas de trabalho. O ambiente, né? Colocar uma proteção. Aí você começa a sentir aquela coisa pesada, sabe? Eu falei, nossa, nem orei. Aí eu, às vezes, paro, vou lá no banheiro, ou ali mesmo, dou aquela pausinha, conservo Isso é necessário. Isso é necessário diariamente. É o que eu falo, que eu sempre falo para as irmãs. Não tem tempo, arrumando cozinha. Às vezes eu começo a ouvir um louvor e já começo a falar sozinha ali. Falando com Deus. Às vezes eu falando com Deus, vem meus cachorros e eu continuo falando com Deus, brincando com eles. E quem escuta pensa, ué, ela tá falando, parece com o cachorro. Não, eu tô acariciando eles e estou falando com Deus. Você tem que ter um minuto, eu creio. Sim, eu creio, senão, é de suma senão o importância. inimigo, irmão Robson, trava. Esse relacionamento com Deus é de suma importância, essa intimidade com Deus. Né? E através disso parece que não, mas você é fortalecido. Você é fortalecido neste momento. Porque neste momento Deus está vendo ali, Deus vai te dando força e graça. Deus sabe que você está no momento muitas vezes de fraqueza. É verdade. Fala que é de extrema importância a gente silêncio. É de extrema importância a gente tirar um tempo só para isso, para eu ir lá e falar com Deus. Sim, é necessário. Mas a gente sabe que, principalmente nós mulheres, né? Ó, e eu trabalhando fora. Aí chega em casa tem que trabalhar dentro. Então, muitas das vezes a gente não consegue. Tem dias que não dá pra gente tirar um tempo maior, assim, pra se dedicar ao Senhor. Então, por isso que é importante. A gente tá fazendo as coisas, mas tá com a mente ali em Deus. Ligado em Deus. Roupa, tô falando com Deus. Eu tenho esse... Eu tô tomando banho. Não, às vezes quem vê eu andando de carro, irmão, acho que eu sou doido, porque eu tô lá, eu tô orando, às vezes eu tô louvando, gritando dentro do carro. Eu tô nem aí. Eu banho, eu tô chorando no banho, porque é o meu... Eu tô tomando banho, eu tô ali pensando e falando com Deus, orando. Eu tô no ônibus na empresa, as luzes vão apagadas ali, mas se alguém olhar pra mim, vai ver o lado. Meu Senhor, guarda ali, esses companheiros, esses pais de família, os guardas essa criança nessa estrada, assim. Porque você não pode também ser egoísta, tem gente que é egoísta, meu Senhor, me abençoa, me guarda, não é só você, ora pelos outros. Mas isso é importante, irmãos. É isso que a gente fala, de você estar com um contato direto com Deus. As armas... Você sempre está em contato direto com Deus. Você está tomando banho, mas você está falando com Deus. Você está pensando em Deus. Você está louvando a Deus. Você está adorando a Deus. Você está orando a Deus. Você está lavando louça. Você está lavando roupa. Você está lavando carro. Você está trabalhando, sei lá. Mas você está com o pensamento ligado a Deus. E até na hora da ira, porque quantas vezes eu não irei no serviço mesmo, né? Nossa, que vontade de matar esse cliente. Mas aí, sabe, o Senhor me ajuda, me perdoa, me dê força, eu não quero matar uma pessoa. E aí você vê que é uma batalha realmente. É o tempo todo. Você tá com ódio de alguém, mas já tem que vir assim, meu Deus, me ajuda, me socorre, misericórdia. E é isso, que senão a gente faz só a nossa vontade. É o que eu falo, se você for pelo lado humano, você arruma briga, você arruma confusão, você faz de tudo. É por isso que temos que estar na dependência de Deus. A Bíblia vai dizer que Ele é que opera, tanto querer como efetuar. Nós só vencemos em Deus, irmãos. Vamos lá. O terceiro subtópico fala de um chefe de toda a força do mal. O comentarista diz assim, o apóstolo Paulo escreve claramente que o diabo é o chefe de todos os poderes das trevas que batalham contra nós. Então, irmãos, nós já vimos na lição anterior um capítulo falando sobre isso, sobre a personalidade de Satanás. Porém, bíblica e teologicamente, nós sabemos que ele é o chefe de toda a força do mal. Há um cabeça, e esse cabeça é Satanás. Como eu já disse aqui, há uma hierarquia também. Tá? Há uma hierarquia. Tá? Nós vamos ver ali que nós vimos os nomes de Satanás, os títulos. Quando foi? Enganador, pai da mentira, antiga serpente, diabo, Satanás. Vimos vários nomes ali, títulos de Satanás, que vai expressar ou revelar quem ele é. Nós vimos no capítulo anterior, na lição anterior. Então ele é um ser totalmente maligno, ele se opõe ferrenhamente aos projetos de Deus e ao seu povo, que somos nós. Ele se opõe a nós, ele se opõe à obra de Deus.
E esse chefe maligno, nós vamos ver na Bíblia Sagrada que ele é descrito em algumas partes da Bíblia como aquele que se opõe a Deus. Ele vai ser opositor de Deus. Por quê? Porque ele quer estragar a boa obra realizada por Cristo na vida das pessoas. Ele é opositor porque ele quer estragar essa boa obra de Cristo na vida das pessoas. Ou seja, falando da salvação. Então ele é tentador. Ele trabalha, ele batalha constantemente para fazer com que essas pessoas que foram alcançadas, elas se afastem de Deus. Constantemente, irmãos. Ele trabalha para essas pessoas serem, irmã Lilian, desobedientes à palavra de Deus. Ele trabalha constantemente para que essas pessoas vivam uma vida totalmente desviada de Deus. O que é uma vida desviada de Deus? É uma vida que não tem comunhão com Deus. É o que estamos tratando aqui. As pessoas deixam de lado a sua vida espiritual. É uma vida desviada de Deus. A pessoa está indo para um outro lado. Ela faz tudo porque a carne pede, mas nada com Deus. Ela não tem uma vida espiritual. Tá, irmãos? Então essas pessoas são fracas. O diabo, ele não deseja que as pessoas elas tenham uma vida que seja uma vida de piedade, que seja uma vida de santidade, que seja uma vida com verdade, que seja uma vida de amor, que seja uma vida de perdão, que seja uma vida de compaixão. Ele trabalha nisso, para as pessoas não serem dessa forma, serem o oposto de tudo disso, né? E mesmo sendo o chefe de todo mal, nós vamos aprender através da palavra de Deus que ele jamais, irmãos, ele é páreo para Cristo. Satanás não é páreo para Cristo, irmãos, para Deus. Existe uma ideia de dualismo aí, de duas forças, o bem e o mal, né? Que vem lá do esoterismo, que vem da cultura do Oriente. Irmãos, esquece isso daí. Satanás não é páreo para Cristo e para Deus. Não é páreo. Ele tem a sua força? Tem, porque ele é um ser espiritual. Ele tem a sua força, tem o seu certo poder. Mas Deus, ele é soberano, irmãos. Deus é quem detém todo o poder. Tem um atributo que é chamado onipotência, só pertence a Deus. Aleluia. Deus é o todo-poderoso, irmãos. Glória Todo-poderoso. a Deus. E a Bíblia vai dizer que não somente isso, mas quando o crente, ele toma essas armas espirituais, Satanás também não é páreo para o servo de Deus. Olha só. A Bíblia está dizendo, nós por nós mesmos, irmã Lília, somos nada. Mas em Deus, no poder de Deus, fazendo uso das armas espirituais, Satanás também não é páreo para o servo de Deus. É por isso que Jesus vai dizer assim, ó, que as portas do inferno não prevalecerão contra quem? A igreja, irmão. Nós. É você e eu. Aleluia. Quando nós estamos submetidos a Deus, em submissão ao Senhor, em obediência ao Senhor. Todo aquele que desenvolve uma vida de comunhão diretamente com o Pai, e Jesus diz que quem tem o Pai tem o Filho, o diabo não é pai. Glória a Deus. João vai nos mostrar, irmão, no seu evangelho, perdão, na sua epístola, que ele fala que, lá em João 3,8, que Jesus veio para destruir as obras do diabo. Jesus Cristo veio para derrubar as obras do diabo. E mais, todos aqueles que estão em Cristo Jesus também têm a vitória contra Satanás. A Bíblia nos garante essa vitória. Então muitas pessoas pensam que nós, os crentes, nós só servimos a Deus ou a Cristo Jesus porque nós temos medo do diabo. Está enganado. Tem gente que fala que eles correram lá porque está com medo do diabo. Não, irmãos, nada disso. Nós servimos a Deus o Pai poderoso, nós servimos a Deus o Filho Jesus Cristo, porque nós compreendemos. Foi tirado, irmã Lília, as escamas dos nossos olhos. Aleluia. Tivemos uma transformação de mente, como está lá em Romanos capítulo 12, versículo 2. Tivemos agora entendimento, compreensão da imensidão do amor de Deus para conosco e o plano de salvação. É por isso que nós servimos a Deus. É por isso que nós servimos ao Senhor Jesus Cristo.
por amor ao Senhor Jesus e pela sua obra de salvação. Por quê? Porque agora nós temos entendimento, tivemos uma transformação de mente. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Foi tirada as escamas dos nossos olhos. Então nós temos que ser conscientes que pela palavra de Deus, esse inimigo, ele quer desfazer todo esse plano de Deus de salvação. Ele nos quer afastar de Deus. Mas o que nós estamos aprendendo aqui é que nós temos o necessário para poder resistir. Não diz, resistir ao diabo, ele fugirá de vós? Com o quê? Com as armas espirituais. Com submissão a Deus em obediência ao Senhor. Então a Bíblia está dizendo que nós podemos resistir a esse inimigo, enfrentar, sem temer a ele. Vamos lá. Segundo tópico. Agora vou embora. Vamos lá, as 3 armas espirituais do cristão. Então ele está dizendo aí o primeiro, ó. O Senhor Jesus disse que não vivemos apenas de pão. Olha lá. Mas de toda a palavra de Deus. Tem gente que só quer viver de pão, só da matéria. Não tem para ele o sobrenatural. Não tem para ele o espiritual. Tem crente assim. Despreza tudo que é espiritual. Né? Então olha lá. Não só de pão, mas de toda a palavra de Deus. Então a palavra de Deus, a qual é descrita por Paulo, lá em Efésios capítulo 6, versículo 17, ele vai dizer que é a espada do Espírito. E o escritor de Hebreus, ele vai deixar bem claro, falando para nós, irmãos, que aquela espada, ela é uma espada de 2 gumes. Está lá em Hebreus capítulo 4, versículo 12. Então na Bíblia, na palavra de Deus, nós vamos ver que há um poder grandioso. Por quê? Porque é através da palavra de Deus que nós somos orientados. É através da palavra de Deus que nós somos instruídos. É através da palavra de Deus que nós somos lavados. O que Jesus disse para os apóstolos? Vós já está limpos. Já estáis lavados pela palavra. É a palavra de Deus que nós somos santificados. João 17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A palavra nos santifica. É pela palavra também que nós somos guiados. Salmo 105. Está lá falando para nós isso. Então, irmãos, nós vamos entender que essas forças do inimigo, elas podem ser combatidas. Nós vamos ver que um cristão, quando ele tem uma vida que é pautada pela palavra de Deus, como diz sempre aqui o pastor, ele não é levado para um lado ou outro por qualquer vento de doutrina. Ele não vive atrás de movimento religioso. Ele não vive atrás de novidades aí que surgem no campo da fé. Né? Ele não vive aí no meio dessas invencionices aí. Nós vamos ver que é a palavra que lhe concede o que é suficiente para a vida eterna. É por isso que eu falo aqui, irmãos, que jovem não precisa de entretenimento. Jovem não precisa de oba-oba. Jovem precisa de palavra. Aleluia. É a palavra, irmão. Se não tem amor e desejo pela palavra, pode dar o que for, nada vai resolver. Pode ter igreja com parede preta, luz piscando, pode ter dança, pode ter um raio que for, irmão. Se não tiver palavra, não adianta. Não adianta, não resolve. Tem que ter palavra de Deus. É a palavra de Deus que tem poder. É ela que tem poder. É ela que nos dá poder para vencer o mal. É ela que nutre, irmãos. É a palavra de Deus que dá discernimento. É a palavra de Deus que alimenta. É por isso que nós temos até que tomar cuidado como pregadores, de não dar ênfase a outra coisa, a não ser a palavra. Tem gente que dá muita ênfase a testemunho ou qualquer outra coisa do tipo. Não, a ênfase tem que ser a palavra. É a palavra de Deus. Glória a Deus. Tá? Então a palavra não somente nutre o crente, mas nós vamos ver que através da palavra também mantém o crente firme. A palavra mantém nós firmes em toda e qualquer situação, irmãos. É a palavra. Sabe aquele dia que você está desmoronando, irmão? Você chega e você ouve uma exposição bíblica da palavra. Aquilo te dá um ânimo, irmãos, uma injeção de ânimo. Renova as tuas forças. Deus renova as promessas. O crente precisa de palavra, irmão. É por isso que pode ter muito louvor, mas se não tiver palavra, o louvor é bom, Deus se faz presente no meio dos louvores, mas precisa ter palavra. Ele prepara para a palavra. Ele prepara o coração para receber a palavra, o poder de Deus. É a palavra.
em especial no culto é a palavra, né? Jesus falou que aquele que ouvisse a sua palavra seria comparado ao quê? A homem prudente, que edificou a sua casa não sobre a areia, mas sobre a rocha. Ou seja, ali está falando, irmãos, fazendo alusão aos ensinos de Jesus. É alusão aos ensinos de Jesus. O que vai fazer você ficar firme é os ensinos da palavra de Deus. O que vai fazer você vencer o maligno é o ensino da palavra de Deus. É por isso que Paulo vai orar pelos colossenses. E ele vai pedir ali que os colossenses cresçam em todo o conhecimento espiritual. Olha que coisa linda, irmãos. Paulo falando sobre isso, se eu não me engano, em Colossenses, que fala sobre isso. Olha lá, Colossenses, capítulo 1, versículo 9. Olha o que Paulo diz para a igreja em Colosso. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e pedir. Qual que é a petição da oração? Que sejais cheios do conhecimento da sua vontade. Que sejais cheios em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Aí diz mais, ó, para que possais andar dignamente. O que faz você andar dignamente? Conhecimento espiritual. Conhecimento da palavra de Deus. Aí ele continua. Agradando-lhe em tudo. Como agrada a Deus? Sabendo o conhecimento da palavra de Deus. Os ensinos. É um ensino que me faz agradar a Deus. Porque ele vai me mostrar como Deus quer ser agradado. O que eu preciso fazer? O que eu preciso deixar? O que eu preciso renunciar? O que eu preciso obedecer? Ele continua. Frutificando. Olha só, tem frutos ainda. É gerado frutos em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Só conhece a Deus através do ensino da palavra do Senhor. Não tem como crescer de forma diferente. Não tem como. É por isso que Oséias vai dizer 6:3, prossigamos, conheçamos e prossigamos em seguir ao Senhor. Vamos lá. Tratamos aí então sobre a palavra de Deus. O segundo aqui, irmãos, é a oração. A segunda arma espiritual. Ele diz assim ao comentarista: aliado ao estudo da palavra, a oração é uma das mais importantes armas espirituais que o crente tem ao longo de sua jornada para o céu. Então a segunda arma espiritual que ele vai tratar para nós é a oração. A oração é falar com Deus. A oração é você se dirigir a Deus. Nós vamos ver, irmãos, que ela é considerada também como necessária para fazer petições a outras pessoas. Vimos aqui o caso do apóstolo Paulo em Colossenses, fazendo uma petição para a igreja, para os crentes que estavam em Colosso. Ele pediu para esses crentes crescerem no conhecimento espiritual. Então a oração também é petição pelos outros. Não só pelas pessoas, pela igreja, mas também como reis, autoridades. Está lá em 1 Timóteo 2, 1 ao 2. Paulo fala sobre isso. Orar por toda a autoridade que está em eminência, que está no poder. Por quê? Porque a vontade de Deus é que todos sejam salvos. É por isso que você não tem que odiar o Lula, não. Ora pelo Lula, Deus converter ele. Amém, irmão? Temos que orar por todos os reis e autoridades, irmãos. Então, irmãos, a oração é o meio também que o crente agradece a Deus. A oração é o meio que o crente também lhe louva a Deus. A oração é o meio também que ele agradece a Deus pelas bênçãos recebidas. Olha lá, exemplo de 1 Samuel capítulo 2. A Ana fazendo uma oração, um agradecimento a Deus pelo seu filho Samuel, que Deus deu a ela. Aquela bela oração que está na Bíblia Sagrada. Né? Falando da onipotência, do poder de Deus, da soberania de Deus. Uma oração linda, lá em 1 Samuel capítulo 2. Então, biblicamente a oração, ela é uma aproximação das pessoas a Deus. Por meio do quê? De uma comunicação. Você precisa para você se aproximar de alguém, irmãos, olha só, algo prático aqui. Para você conhecer, se aproximar de alguém, você tem que se comunicar com ela. Você pode até julgar pela aparência, mas se você não tem uma comunicação, você não sabe quem é. Você não sabe quem é. Então a comunicação, ela gera essa aproximação. E a oração também trata sobre isso. Por quê? Porque através de palavras, de pensamentos,
nós nos expressamos para com Deus. E isso gera a aproximação, seja em particular, como Jesus vai dizer, entra no quarto e fecha a porta, seja em público, como nos cultos públicos a qual temos aqui, nas nossas igrejas. A oração também, ela gera comunhão. A oração também tem gratidão. A oração tem petição pessoal. A oração, ela tem intercessão. A oração, ela tem confissão. A oração do Pai Nosso, nós vamos ver tudo isso. Ali é um modelo, ali é um exemplo. Ali é um modelo, um exemplo, irmãos. Ali você vai ver petição, ali você vai ver adoração, ali você vai ver confissão. Ali você vai ver louvor. Então ali dá um modelo bíblico para nós, né? E essa oração, ela requer da pessoa, de uma pessoa ser pura, dela ter uma vida purificada. Essa oração também depende de uma pessoa viver em união com Cristo. Essa oração também depende da submissão a Deus. Essa oração também depende da direção do Espírito. Essa oração também depende de um espírito de perdão. Porque já está lá na oração do Pai Nosso. Pai, perdoa os nossos, assim como nós perdoamos. Então o espírito de perdão também tem que ter em nós para essa oração. Essa oração precisa, irmãos, também de ter um relacionamento com as pessoas. Sabia disso ou não? A Bíblia vai dizer lá em Tiago que se o marido tiver brigado com a mulher, a oração não sobe. A oração não chega até Deus. Relacionamento também com pessoas. Então se o cônjuge está brigado, está numa situação ruim ali, nem a oração é ouvida. Né? Essa oração não tem eficácia. Então, por meio dessa prática da oração, nós não temos somente comunhão com Deus, mas temos também orientação de Deus. E mais, nós somos transformados, irmãos. A oração, ela tem o poder de nos transformar. Né? A oração, ela também nos dá condições de ter experiências com o Senhor. Quantos homens de Deus tiveram experiências com o Senhor através da oração? Grandes homens de Deus, se fôssemos aqui elencar nas histórias bíblicas, na história da igreja. Quantos homens? Nós vamos ver que o pregador que pregou o sermão, pecadores nas mãos de um Deus irado. 3 dias de oração, irmão. E lá não se prega, e naquele tempo não se pregava igual hoje, viu? Se fala-se da oratória, né? Tem que ter oratória, você tem que olhar para o público. Sabe como é que ele pregou, irmãos? O esboço dele na mão aqui, ó. Ele pregando, olhando para o esboço. O povo vinha para frente, se ajoelhava, achando que o chão ia se abrir, eles iam ser engolidos no inferno. Hoje não se tem nem temor de ouvir a palavra. Não tem. Tem. Então você vê que ele pregou 3 dias de oração. O Senhor fez maravilhas naquele dia, naquele sermão que ele pregou. Né? Que coisa maravilhosa. Então a oração, ela traz experiência para nós, que outros não têm. Se você tiver experiência de oração, irmão, você vai ver grandes coisas vão acontecer na sua vida, através da oração. Só que maravilha você colocar as mãos e ver alguém curado. Você colocar as mãos e algo acontecer na vida daquela pessoa é uma experiência que você está tendo com Deus. A oração, irmãos, ela tem que ser também uma arma espiritual. Vamos lá, o jejum. Aliado à palavra de Deus e à oração, o comentarista vai dizer aí, a prática do jejum é uma terceira arma espiritual do crente durante a jornada para o céu. Então na Bíblia nós vamos ver que o jejum ele é apresentado para nós como uma prática ali que a pessoa se priva de alimentação por um certo tempo, um certo período de tempo, né? E ali nós vamos ver vários períodos de tempo. O próprio Jesus ficou 40 dias, Moisés também 40 dias. Algumas pessoas ficaram 3 dias, como no caso de Esther e o povo judeu. Então tem ali períodos, né, de jejum. Esse jejum pode ser total, comida e bebida. Ele pode ser parcial, como por exemplo lá com Daniel. Então, irmãos, nós vamos ver essa prática do jejum apresentada aí por um certo período de tempo, se privando de se alimentar. Então, o jejum como arma espiritual do crente, ele também é importantíssimo, irmãos. Porque por meio do jejum, a Bíblia vai dizer que nós podemos desenvolver uma busca por Deus.
É um ato de você dizer que você quer Deus, desejo de Deus, uma busca por Deus, um relacionamento íntimo, profundo com Deus. Né? É você se privar para Deus, buscar a Deus. É a negação do alimento ali, como uma forma momentânea de você esquecer a comida física e concentrar-se mais em Deus, mais pela presença de Deus. Você se privar para Deus, privar a vontade do seu corpo, privar a sua vontade, e ali você se consagrar a Deus. Pode falar, Ana Gabriela. Além do jejum, a gente vê, a gente ainda conhece pessoas que abrem mão de algo que gosta muito de comer, tipo um sacrifício, vamos dizer assim, uma promessa. Isso é válido para Deus? Porque assim, essa pessoa acredita, né? Ficar 6 meses sem comer chocolate, que é uma coisa, vamos supor, que eu não fico sem, né? Então, a pessoa acredita e ela recebe aquilo que ela estava pedindo. Isso é válido, assim? Em certo ponto ainda como um jejum parcial, né? Algo que você gosta. Não como jejum mesmo, mas como uma promessa. Isso é válido? Porque você assim, Deus está recebendo? Você está se privando de alguma coisa que você gosta. Eu acredito que sim, irmãos. Depende do propósito. Também. Depende do propósito. Porque o jejum ele tem um propósito. Você não jejua para outra pessoa, você jejua só para você. Jejum tem barganha. O propósito do jejum é para o seu fortalecimento espiritual. Então, se o propósito é para você, é para o seu fortalecimento espiritual, você se privar de algo que você gosta, por conta do seu fortalecimento espiritual, pedindo para que Deus venha te fortalecer, te esclarecer, te ajudar espiritualmente, ele é válido. Isso não só para isso, mas o jejum também é a mesma forma. Tem gente que barganha, né? Mas o jejum é uma humilhação. Bom, agora tem outra coisa que os irmãos talvez muitos não saibam. Mas o jejum, ele não é bom somente para o seu fortalecimento espiritual. Mas ele é muito importante para a sua saúde física. Também. Porque quando você jejua, é como se você estivesse dando um reset no seu organismo. Sim. Entendeu? O seu organismo ele reinicia. É como um computador, é como você der um reset. Ele reinicia e ele vai trabalhar, ele vai expelir, ele vai pôr para fora tudo aquilo que é ruim e vai renovar tudo aquilo que te dá sustância. Entendeu? Então o jejum é muito bom. Tem muita gente que gosta de fazer o tal do jejum intermitente, né? Para dieta. Isso, para dieta. Isso funciona. Realmente Isso funciona muito bem. E isso, quando você se priva, por exemplo, uma coisa que você tem um costume e você praticamente você diz, eu não consigo viver sem. Esse é o melhor, é a melhor privação que você pode fazer, aquilo que você acredita que você não vive sem. Algo que te gera uma dependência, por exemplo, o café. Por que o jejum geralmente a gente consagra o jejum à meia-noite e estende ele ao longo do dia? Por quê? Porque quando você dorme, o seu corpo ele consumiu os nutrientes que tinha no organismo, então de manhã quando você acorda, ele vai exigir isso, ele vai pedir isso. E quando você se priva disso, esse é o melhor período para o jejum. E a hora que você está gastando, você vai gastar energia, você vai levantar de manhã, você vai limpar a casa, você vai fazer isso, você vai gastar, os melhores períodos. Então tem períodos também para se fazer isso, que são os mais indicados, entendeu? E ele vai funcionar. Vai funcionar porque você está fazendo um esforço de se privar dentro de um propósito que você fez com Deus, para a sua vida espiritual, e além de tudo você está... Veja lá, por exemplo, a passagem de Daniel, lá, quando aqueles jovens foram levados cativos. Por que Daniel e aqueles jovens lá, eles quiseram se privar dos manjares do rei? Entendeu? Por 2 motivos. Ali entra esses 2 motivos. Eles se fortaleceriam espiritualmente, porque estariam adorando a Deus, servindo a Deus, não participando dos manjares que ali servidos pelo rei, porque eles sabiam que eram oferecidos a deuses estranhos, tá? E automaticamente o seu organismo ia se nutrir de coisas saudáveis. Por isso que eles pediram para comer só água e legumes, se alimentar só de água e legumes.
Qual foi o resultado disso? Qual foi o resultado disso no final do período? O serviçal do rei, que tomava conta dos eunucos, viu que a aparência deles era mais vistosa do que os outros que comiam o manjar do rei. Entendeu? Então eu entendo isso como uma renúncia. Né? Sim. É você dizer que Deus é mais importante que aquilo que você gosta, que você é dependente. É claro que entra no caso do propósito também. Qual é o propósito? Tem que ter um propósito. O propósito é sempre buscar Deus. Se tem o propósito de buscar Deus, servir como uma barganha, até o jejum é inválido nesse caso. Até o jejum. Entendeu? Porque o jejum entra em humildade, revelando aí arrependimento, sinceridade, é quebrantamento perante Deus. Né? Então nós temos que ter cuidado também, irmãos, para nós não para sermos conscientes, essa é a palavra. Que o jejum, ele não é para ser usado ou ser feito como faziam ali os fariseus no tempo de Jesus, por exemplo. Os fariseus, ali nós vamos ver pela história bíblica, que eles faziam como um ato de exibição, um ato para serem vistos. Né? Eles queriam ser vistos. Eles faziam como um ato de exibição, para dizer que eles estavam ali jejuando. Né? Olha, homens de Deus. Né? Queriam levar esse título, são homens de Deus, estão jejuando. Olha a fisionomia deles. Já 10 dias, 20 dias, irmã Lília, 30 dias. Já quase desfalecendo, andando assim. Então, irmãos, isso só revelava ali uma religiosidade para eles. Jesus, ele jejuou para cuidar melhor dos negócios de Deus. Olha aí. Esse foi o propósito do jejum de Jesus. Ele subiu ao monte, jejuou para cuidar melhor dos propósitos espirituais, das coisas espirituais, das coisas de Deus. Agora tem gente que, como o nosso irmão Robson falou, vive tocando trombeta. Eu jejuo todo mês. Você acha que tem necessidade disso? Esse jejum não é recebido. Isso se chama orgulho espiritual. Deus não recebe. Deus não recebe. Tem gente que é orgulhoso, orgulho espiritual. Está igual o fariseu publicando no templo. O que o fariseu falou lá? Ô Senhor, que eu jejum 3 vezes por semana, que eu dou dízimo. Tem gente hoje que é assim. E o que o publicano fez lá? Não levantava nem a cabeça para o céu. Ô Senhor, eu sou pobre miserável. Quem que a Bíblia diz saiu justificado? Ele estava certo lá, o fariseu? Estava. Mas e o orgulho espiritual dele? Confiando em si mesmo, sua própria justiça, no que ele fazia, e não em Deus, na dependência de Deus. O publicano falou assim, é como que ele estivesse falando hoje, sou um pobre miserável pecador, não vale nada. Nem ousava levantar a cabeça. Aí a Bíblia diz, aquele que desceu justificado. Olha que coisa maravilhosa. Né? Então vamos lá. Terceiro tópico aí, então vamos ver agora Jesus Cristo como o nosso maior modelo, irmãos. Já aprendemos sobre isso. O maior exemplo é Jesus. Por quê? Desde a história bíblica, os homens têm falhas. Tem erros, você vai encontrar. Até no homem que tinha mais fé que era Abraão. Você vai encontrar falha nesses homens. Tá? Vamos lá. Vencendo o diabo com a palavra. Olha aí, ó. Então há 2 episódios importantes que relatam um destaque especial que o Senhor Jesus deu a palavra em Lucas capítulo 4. Né? Então nós vamos ver lá que ele vence o tentador com o uso da palavra. E também na profecia de Isaías, né? Que ele arroga a si aquele texto, o cumprimento daquele texto que ele leu ali. Então ele dá essa ênfase, essa importância para a palavra de Deus. Dá essa ênfase aí a essa arma poderosa através da palavra de Deus, que ele vence o maligno, tá, irmãos? Segundo, vivendo em oração. Olha lá, o evangelista Lucas mostra que Jesus se retirava para os lugares desertos para orar. Então, irmão, não tinha nada de místico, não. Tem gente que mistifica as coisas. Vamos para um monte, lá o negócio é diferente. Não tem negócio diferente. Você se priva de estar em um lugar separado, ausente, mas não tem nada de especial, irmãos, de certa forma, místico. Jesus, ele se privava para ele poder orar com o Pai e ter um momento de intimidade com Deus. Porque Jesus só era rodeado de multidão. Então hoje você orar no monte, você orar no seu quarto, é a mesma coisa. Fechar sua porta, ficar no seu... O que Jesus está dizendo aqui para nós? É que ele queria algo privado, irmã Lívia. O relacionamento privado, íntimo, só ele e o Pai. Assim é nós também muitas vezes, irmão. Você não fala, né? Você quando orar, entra no teu quarto, fecha a porta, olha lá o teu Pai que está em oculto. Olha aí.
Então você ora em locais públicos, com a igreja, mas tem a sua oração no secreto, no privado. Essa oração em locais públicos é a chamada oração litúrgica. Tá? Faz parte da liturgia da adoração a Deus pública. Eu vou falar mais, irmãos. Mas a oração de intimidade com Deus, ela é feita você e Deus. E eu vou falar mais. Tem oração privada que você não fala da oração pública. Porque tem gente só ouvindo. Tem gente que ora, e quando vê, tá, Senhor, ora pro irmão lá que adulterou, fulano tal. Fala até o nome. Fala até o nome, irmão. Olha que situação. Então tem oração, irmão, que é no privado. A pessoa ora na igreja e diz que é orar alto. Cuidado com oração alta. Às vezes você pode pegar uma situação complicada. Né? Se está algum problema, alguma situação de alguém, ou sua própria mesmo. Aí às vezes tem aquele crente meio atribuloso, né, pastor? Que tá ali só de olho na sua oração, só ouvindo que você está orando lá. Eita, peguei, rapaz. Ixi, olha, esse fulano tá assim. Então a vida do cidadão tá assim. Aí pronto. É o fofoqueiro da vida, né? Fica só na espreita ali esperando. Então, irmãos, precisamos ter sabedoria. E eu já presenciei pessoas assim. Né? Orando e começa a citar um monte de situações. Eu falo, meu Deus, tem sabedoria sobre essa pessoa. Essa oração é no privado. Tem oração, irmãos, que é só no privado. É entre você e Deus ali. Né? Tá? Então ele vai dizer aqui que Jesus dava valor à oração, que ele gastava tempo falando com Deus. Em várias passagens bíblicas nós vamos ver, irmãos, que Jesus saía para orar, ainda era noite, ou seja, madrugada. Então ele saía ali 3, 4 horas da manhã, 5 horas da manhã para orar. Jesus orava longos períodos, irmãos, de oração. Né? E isso é uma disciplina muito boa para nós. É uma disciplina muito boa. Né? Estamos gastando mais tempo orando, se dedicando à oração. Tá? Vamos lá, vivendo em jejum, que é o último subtópico aí, ó. Além de meditar na palavra e perceber a oração, o Senhor Jesus também jejuava. Então isso nos mostra nesse episódio que eu citei, que Jesus desceu do monte lá. Se ele falou que o Espírito só saía por oração e jejum, é porque Jesus jejuava. Tá claro no texto, está explícito no texto. Se o Espírito sair quando Jesus ali falou, irmão, e ele falou que só sai com jejum e oração, então Jesus orava e Jesus jejuava. Jesus jejuava. Tá? Isso prova o que eu acabei de dizer, que o jejum ele serve para o seu fortalecimento espiritual. Ele é uma arma espiritual, irmão. Ele não serve como instrumento de troca, de barganha. Não é isso, não. Ele serve como instrumento de submissão a Deus. É uma privação para você buscar a Deus. Em certos momentos ele foi usado para que Deus se compadecesse do povo, como no caso de Esther. Eles fizeram um jejum ali. Qual era o propósito ali? Senhor, estamos subjugando o nosso corpo. Estamos nos privando do Senhor. Se o Senhor tiver misericórdia, nos alcança. Não é igual hoje. Eu vou fazer um jejum, não, Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquilo outro, faz aquilo, não sei o quê. Deus tem que fazer. Né? Não, irmãos, Deus tem que me dar. Temos que tomar cuidado com essas coisas. Deus Né? tem que fazer, porque eu sou dizimista. Aí, é o fariseu de novo. Eu ouço muito isso, É como toda a história do Guanadinho, Alain. Chegou. É por isso que eu falo aqui, irmãos, que não importa, não é tempo na igreja, é qualidade. Você vai ver alguns crentes que ficam bravos, às vezes, com um irmão que chegou depois dele. O irmão é abençoado, é isso e aquilo, mas por quê? Porque olha a qualidade. Por isso que a Bíblia sempre está falando para a gente voltar, fala para a gente voltar ao primeiro amor. Sim, direto. Quando eu me Direto fala sobre converti, isso. eu não era assim, não. Ai, tá, deixava eu ir à cama e queria aprender. Não é que eu para ficar na igreja, eu queria aprender, buscar. Eu tinha essa ânsia. É isso que eu falei, quando eu fui mesmo para Jesus, eu tinha essa ânsia. Eu queria aprender, eu queria fazer curso, eu queria conhecer o profundo, eu queria saber quem era esse Deus que eu estava adorando, que os crentes adoravam, que curava milagre, que ressuscitava, que dava poder, que falava. Eu queria saber. Então, eu olho para mim hoje, eu falo, não, tô nem ali, olho para mim, nem assim, não dou. E através do que nos dá essa sensibilidade, irmã Lívia? Através da Bíblia, oração e jejum. Mas também esse negócio é interessante falar assim que o tempo é o tempo.
ela tem mais direitos, ela. Mas Eu também- tenho mais tempo de casa, igual que trabalhador, né? Tem mais tempo de casa, tem mais direito. mas Geralmente também- o que tem mais tempo de casa é o mais relaxado. Tô falando de mim, né? Mas falar. também não tem só isso. Eu acredito assim, que tem coisas que Deus vai dar. Tem coisas que Deus vai dar para a irmã Lídia que Ele não pode me dar. Sim, porque Ele me conhece. claro. Então isso não quer dizer que eu também esteja falhando. Pode ser que eu tenha qualidade sim. Sim, Só claro. que aquilo, às vezes eu acho que é bom para mim, mas Deus falou não. Não é a E lá vontade na de Deus. frente, Não é a vontade de Deus. Deus sabe o que tem que dar e o que não tem que dar. É que nem eu falei, o exemplo que eu dei aqui foi esse. Não adianta, parece que eu tô mais relaxada agora. Essa é a minha visão, muitas das vezes. Parece que agora eu não tô. Não, parece que eu tô mais relaxada agora do que antes. Parece que eu fazia mais antes do que faço agora. Mas isso é bom porque é a sensibilidade que você tem. Você tem essa sensibilidade. Isso é o que eu você vejo quer, hoje. você quer ter mais intimidade com Deus. Mais profundidade com Eu Deus. quero ter mais tempo. Mais Mas desejo. quando Deus dá pra gente, às vezes Deus faz algumas coisas na minha vida que a gente fica constrangido, fala, nossa, mas assim, realmente, porque o que eu tô fazendo? Eu tô fazendo nada, e Deus me deu. Aí é onde entra a graça. Amor, misericórdia dele. Aí entra o favor E aí é imerecido. onde a gente tem que reconhecer, poxa, eu preciso fazer mais, eu preciso. Eu preciso. Aí entra a graça, né? Eu tava- Favor imerecido Eu de estava até Deus. em casa conversando com o pastor falou, vai ter isso na igreja. Eu falei, nossa, eu queria tanto fazer. Aí depois eu parei e pensei, falei, nossa, eu já fiz tanto isso, e agora eu estou questionando se eu tenho forças ou vontade para fazer uma coisa que seria benefício para mim e que é uma coisa que eu gosto, é uma coisa que traz vida espiritual para mim. Olá. Você vê a minha negligência de tanto tempo. Então, irmãos, É o que eu falei aqui. Talvez tempo não seja qualidade. infelizmente há quem ensine hoje que não há necessidade do jejum. E isso nós vemos na história bíblica, irmãos, nós vemos que é uma ferramenta poderosa. Os personagens bíblicos fizeram uso do jejum também. É claro que tem algumas restrições, por exemplo, tem alguns irmãos nossos que são enfermos. Temos que ter sabedoria. Ele não pode se privar, alguns não podem se privar de tudo, faz um jejum parcial. Alguns têm horários para remédio, faz o jejum dentro da possibilidade do horário. Como eu disse, entra novamente aqui a qualidade. Não é porque eu fiz o jejum de 40 dias que o de 2 dias, 1 dia não vai ser recebido. Deus sabe a nossa estrutura, Ele conhece, a Bíblia diz. Lá em Salmo, nós somos pó, Deus conhece a nossa estrutura. Vale a sua intenção, o seu propósito, a qualidade. Eu já disse aqui, antes da oferta, Deus está olhando para o ofertante. Você está ofertando-se a Deus. Então Deus está te olhando. Deus sabe da intenção, Deus sabe da sua necessidade. Deus sabe, tem pessoas que precisam de uma orientação, porque tem uma orientação médica. Né? Mas a Bíblia estimula todos os crentes a jejuar. Tem o seu período de jejum. Então cada um sabe da sua frequência, sabe da estrutura do seu corpo, sabe da sua necessidade, da sua sensibilidade, né? Para com isso que é tão importante. E nós vemos muito isso na liderança da igreja, né? Nós vamos ver em Atos dos Apóstolos, no tempo já da graça, que os líderes ali, até para separar, eles oravam e jejuavam. Muitas passagens estão dizendo que eles oravam e jejuavam para separar lideranças, né? Para suprirem alguma necessidade na igreja. Então eles oravam, jejuavam, se consagravam a Deus. Isso era de suma importância, irmãos. E até isso tem se perdido hoje no nosso meio. Né? Como funciona hoje a separação de um obreiro? Será que há oração, há jejum? Né? Ou somente olha o livro Cartas? Né? Então precisamos estar atentos a isso aí. Apadrinhamento. Apadrinhamento, né? Conhece fulano de tal, é filho do fulano de tal, Indicação. é pai do fulano de tal. Irmão? Infelizmente nós vemos isso, irmão. Da família tal. A família tal, ou tem nome, ou é isso, tem status, fez isso, fez aquilo. Mas
Mas e o dom? E a vocação? Hã? Quando tem jejum e oração, Deus revela se Deus tem revela. dom, se tem vocação, se tem chamado para o ministério. Deus revela. E é claro que não estamos dizendo que vai dar certo todos. Porque tem também a parte da negligência do obreiro. Que às vezes ele tem dom, ele tem chamada, tem vocação, mas ele relaxa. É o que nós estamos tratando aqui, ó. Ele não dá ênfase para a sua vida espiritual, pastor. Ele vê como algo não necessário. Ele mesmo se retira daquilo que Deus chamou ele. E muitos irmãos não permanecem. Quando fica desse jeito na casa de Deus, não permanece. Não permanece. Ou ele mesmo se tira, ou Deus tira, ou o diabo tira. Não tem jeito. Vamos lá, para a nossa conclusão, meus irmãos. O nosso inimigo é ardiloso e perverso, por isso não podemos ignorar suas estratégias. Contra ele lutaremos com armas espirituais, palavra, oração e jejum. Essas armas promovem crescimento e fortalecimento para a nossa vida ao longo de nossa jornada espiritual. Assim, segundo o modelo de vida do nosso Senhor Jesus, que fez uso dessas armas, podemos vencer as estratégias do maligno. E ele é o modelo, porque ele é o modelo perfeito, né? Nosso Senhor Jesus venceu, né? Nosso Senhor Jesus nos deu exemplo, ele venceu. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, espero que essa aula tenha sido bênção. Você que está nos acompanhando através das redes sociais, da página do Facebook da nossa igreja, Assembleia de Deus Ministério do Ipiranga. Esta manhã, que você tenha sido alcançado pela palavra de Deus. Deixamos aqui o convite para você. Você que não aceitou Jesus ainda, entregue sua vida para o Senhor Jesus Cristo nesta manhã. Reconheça-o como o único e verdadeiro Deus e a Jesus Cristo como o seu Salvador pessoal. Nesta manhã, eu peço também que você, aquele que está afastado dos caminhos do Senhor, volte-se para o Senhor. O Senhor está de braços abertos para com a sua vida, a fim de restaurar a sua vida, o seu ministério, a sua casa e a sua família. Deus, Ele é longânimo, Deus é gracioso, mas Ele pede que todos se arrependam e venham novamente ou se entreguem ao conhecimento da verdade. Que Deus os abençoe nesta manhã, você, sua casa e sua família, que esteve presente conosco. Lembrando que estamos com a nossa congregação local aqui em Bauru, interior de São Paulo, no núcleo habitacional do Otávio Razzi, na rua Gabriel de Almeida Senja, número 118. Estamos aqui sob os cuidados do nosso pastor local, o pastor Renato Silva. Teremos o prazer, o privilégio de receber em um dos nossos cultos na nossa congregação local. Neste domingo, temos culto às 19 horas, culto denominado da família. Também estaremos aqui com um culto temático, culto de conscientização missionária. Pedimos também que o Senhor venha ali alcançar e lhe abençoar. Lembrando que estamos também sob o cuidado do nosso pastor setorial, o pastor Luiz Fernandes de Oliveira. Nossa sede setorial se encontra aqui também em Bauru, na rua Felicíssimo Antônio Pereira, número 129. Deus abençoe você, a sua casa e a sua família. Até a próxima aula, querendo Deus. Amém.